Alô, você, como vai? Tudo bem? Estamos em uma mais nova sessão comportamento, com o tema Mães com Câncer e os impactos nos filhos. É, isso mesmo. Queremos falar para vocês de forma sucinta e resumida, porém objetiva, com base em artigos específicos acadêmicos. Vamos tirar as nossas dúvidas? Compartilhe essa ideia. Segundo dados do INCA, em 2010, vem citando que em 2007 houve uma estatística maior de câncer entre mulheres comparado com outros tipos de cânceres. Os casos são alarmantes. Pois é, segundo este estudo, o câncer provocado por morte em mulheres são maiores do que cânceres de traqueia, de brônquios, pulmões e uma estatística um pouco menor, também comparando com aquele que matou as mulheres, que matam as mulheres, né, do colo retal. Veja o quanto é grave o assunto de cânceres, independente da idade, do sexo, mas em mulher tem se mostrado maior. Segundo Souza e Santos, em 2008, 25% dos americanos diagnosticados com câncer são jovens adultos que têm filhos pequenos. Logo, é, acontece com esses jovens o medo de perder os filhos, de morrer e deixar os filhos. Quando diagnosticado com tal doença, no caso aqui a gente está ressaltando a mãe adulta, jovem adulta, eles pensam nas consequências da doença e também sofrem muito quando perdem o controle da vida. Pensam como vão administrar a vida de uma vez que é uma doença cruel e avassaladora. Vamos falar um pouco das mudanças comportamentais? Pois é, no caso de jovens adultos, mães, jovens adultos com filhos pequenos, os comportamentos mudam com certeza. São abalos cruciais e determinantes que podem desfavorecer em vários aspectos do comportamento da relação familiar, né? A relação afetiva desta mãe com o seu parceiro sofre implicações. O parceiro saudável sofre, muitas das vezes não sabe lidar com a doença, nem como lidar com os filhos e a pessoa doente. O medo, a vulnerabilidade, o medo da morte, as consequências em todos os aspectos da vida conjugal, do casal, isso tudo implica em mudanças comportamentais que podem durar por um bom tempo, dependendo como a pessoa, a família, a rede de apoio encara o câncer da mãe ainda tão jovem. Pois é, e voltamos aqui. Atente para o fato que a mãe é o eixo da família. Ela necessita de cuidado, porém está muito doente. Ela é aquela que educa, ensina postura, leva para a escola, faz o trabalho de casa. Isso não significa, tá, gente, que tem muito pai que faz isso, tem muito pai que é pai e mãe, tá? Fecha parênteses. Porém, nós estamos falando aqui da mãe quando fica doente, como contar isso para os filhos. E os aspectos psicológicos e emocionais são gravemente afetados na cabecinha desta mãe, porque ela tem a idealização de ser mãe, e aí a doença vem e bloqueia isso, ou tenta impedir isso, depende como a pessoa encara a doença.
vivencia essa doença, esse trauma, e aí tem uma nova realidade, como ajustar a sua renda, os seus filhos, a escola, o marido e ainda se cuidar. E aí, o que que você acha? Quando a mãe está com câncer, deve contar para o seu filho da doença? Sim ou não? Compartilhe essa ideia, coloque nos comentários o que que você acha, o que deve ser feito. Pois bem, e se não contar? Será que ele terá sentimento de exclusão da família, principalmente quando já entende tudo, no caso dos pré-adolescentes e adolescentes? Pois bem, o que dizem os especialistas? Segundo especialistas e os artigos consultados, a primeira coisa é buscar o equilíbrio, tentar se reorganizar, falar com especialistas, procurar terapeutas, psicólogos e buscar o equilíbrio também da família, a rede de apoio, estar junto com a mãe, no caso, com diagnósticos de câncer, para que a relação mãe-família, mãe-marido, mãe-filhos, que são os impactos nestas crianças, seja restabelecida dentro do possível, da melhor maneira possível. E um dos impactos é a relação de apego, porque a criança, ela tem o desenvolvimento, a relação de apego com a família, mas principalmente com a mãe. E a relação de apego é uma estrutura de segurança para ela. Quando ela entende que a mãe está doente, porém não compreende tudo, ela se sente insegura no seu habitat natural, na sua comunidade, na sua escola, e aí desenvolve grandes problemas escolares, estresse, né, depressão, comportamento agressivo. Existem vários outros fatores que não tem tempos de citar dos impactos na criança. Pois é, os impactos de adoecimento da mãe pode causar ansiedade na criança, como depressão. Porém, é importante que fale, mas fale com cuidado, eh, levando em consideração a idade, a maturidade da criança. Se for a pré-adolescente e adolescente, é uma linguagem mais clara, mais objetiva. Se for com crianças, não entre em detalhes em todo o sofrimento, apenas explique de forma simples que entenda o cair do cabelo, o desmaiar, os vômitos e por aí em diante. O importante é que essa pessoa tenha fé, tenha esperança, tenha um bom apoio, psicológico, familiar e que a criança também tenha este acompanhamento, ok? Pois bem, obrigada por ficar conosco até o final. Em breve estaremos falando sobre a dona de casa. Fique conosco. Até breve.